O ano recente tem sido marcado por acontecimentos reais que se encaixam de forma impressionante com aquilo que foi escrito nas Escrituras há milhares de anos. Para muitos, tudo isso pode parecer coincidência, mas quando analisamos com atenção, o cenário global revela algo muito mais profundo. Comecemos pelas guerras. O conflito entre Rússia e Ucrânia continua sem dar sinais de fim. Ataques aéreos constantes, cidades destruídas, milhares de mortos e uma tensão crescente que envolve a possibilidade de um confronto nuclear. Esse cenário reflete exatamente aquilo que Jesus alertou. Ouviríamos falar de guerras, ameaças de guerras e conflitos entre nações. Não é apenas história antiga, é o presente diante dos nossos olhos. Ao mesmo tempo, o Oriente Médio segue em chamas. Israel voltou a ser o centro das atenções globais após uma nova ofensiva militar em Gaza, rompendo acordos frágeis de cessar-fogo e resultando em centenas de vítimas. Jerusalém, mais uma vez, se tornou o ponto de discórdia entre povos e governos, exatamente como foi anunciado pelos profetas. A cidade que deveria ser símbolo de paz se transforma em um peso para todas as nações. Diante de tantos eventos simultâneos, surge a pergunta inevitável: tudo isso é apenas fruto do acaso? A resposta bíblica é clara. Esses acontecimentos fazem parte de um processo maior, descrito como dores de parto, um período inicial de sofrimento que antecede algo muito mais intenso. O mundo parece estar entrando nessa fase, passo a passo, sem perceber. Este conteúdo existe para revelar aquilo que muitos veículos de comunicação evitam discutir. Cada guerra, cada crise e cada tragédia seguem um padrão antigo, registrado muito antes de qualquer tecnologia moderna existir. Quando conectamos os fatos atuais com essas profecias, um desenho claro começa a se formar, apontando para um tempo de grande ruptura global. Um dos textos mais intrigantes fala sobre uma aliança de nações do Norte e do Oriente se levantando contra Israel. Povos antigos são mencionados, nomes que hoje correspondem a países modernos. E quando observamos a realidade atual, vemos exatamente isso acontecendo. Grupos armados, apoiados por potências regionais, atuam como instrumentos de ataque, criando uma coalizão que parece saída diretamente das páginas proféticas. Conflitos recentes envolvendo o Líbano, ataques coordenados, uso de tecnologia militar avançada e uma escalada que ameaça desestabilizar governos inteiros mostram que não se trata de um episódio isolado. É o início de algo maior. Uma preparação silenciosa para um confronto muito mais amplo. Mas não é apenas a guerra que marca este período. A escassez de alimentos tem avançado de forma alarmante em várias partes do mundo. Países mergulhados em conflitos internos enfrentam fome extrema. Mercados vazios, preços inacessíveis e famílias lutando diariamente para sobreviver. Há lugares onde um simples alimento básico custa o equivalente a um dia inteiro de trabalho. Essas imagens chocantes ecoam a visão de um tempo em que a balança simboliza racionamento, desigualdade e colapso econômico. A fome não surge sozinha. Ela caminha lado a lado com a guerra, a instabilidade e a falência das estruturas sociais. É um ciclo que se repete exatamente como foi descrito. Enquanto isso, o mundo assiste, muitas vezes em silêncio, ao sofrimento de milhões. Crianças sem comida, hospitais destruídos e populações inteiras dependentes de ajuda mínima para continuar vivas.
não é apenas uma crise humanitária. É um sinal claro de que algo profundo está se rompendo no sistema global. E isso é apenas o começo. O que veremos a seguir revela como a degradação moral, a violência extrema e o desprezo pela vida humana completam esse cenário profético, preparando o terreno para eventos ainda mais impactantes. Além das guerras e da fome, existe um outro sinal ainda mais perturbador se espalhando pelo mundo: o colapso moral. As Escrituras alertam que chegaria um tempo em que as pessoas amariam apenas a si mesmas, perderiam o respeito pela família, rejeitariam qualquer limite moral e passariam a chamar o mal de bem. Esse retrato não descreve uma era distante, ele descreve o agora. Vivemos em uma geração marcada pelo egoísmo extremo, pela frieza emocional e pela normalização da violência. Laços familiares estão sendo destruídos. A vida humana perdeu valor. E a crueldade se tornou algo comum. O que antes chocava, hoje é tratado como entretenimento ou estatística. Um exemplo claro disso pode ser visto em países mergulhados em guerras internas brutais. Regiões inteiras vivem sob domínio do medo, onde autoridades usam terror como ferramenta de controle. Bombardeios contra civis, vilarejos incendiados, escolas e hospitais destruídos sem qualquer remorso. Milhões fogem para florestas e zonas isoladas tentando apenas sobreviver. Relatos de tortura, abusos sistemáticos e execuções públicas mostram até onde a humanidade pode chegar quando abandona completamente qualquer senso de compaixão. Não se trata apenas de conflito político ou disputa territorial. É a manifestação de um coração humano endurecido, exatamente como foi profetizado. Essa degradação não se limita às guerras. Ela se espalha pela cultura, pela mídia e pelas decisões políticas. Valores que antes eram considerados fundamentais, agora são ridicularizados. A fé é atacada. O pecado é celebrado, e tudo aquilo que aponta para Deus é tratado como ultrapassado ou perigoso. Enquanto isso, a própria natureza parece reagir. Terremotos violentos, incêndios devastadores e desastres naturais cada vez mais intensos surgem em sequência. Em regiões já fragilizadas por conflitos humanos, a terra treme, cidades desabam, e o fogo consome tudo ao redor. Colunas densas de fumaça cobrem o céu, transformando o dia em noite por longos períodos. Esses eventos não são apenas tragédias isoladas. Eles refletem sinais claros descritos como alertas antes de um grande juízo. O fogo que destrói, a terra que se abre e o ar tomado pela fumaça compõe um cenário que parece saído diretamente das páginas proféticas. Em algumas dessas catástrofes, milhares perdem suas casas em questão de minutos. Pessoas que já haviam sido deslocadas pela guerra se veem novamente sem abrigo, presas entre a violência humana e a fúria da natureza. É como se não houvesse mais para onde correr. E mesmo assim, o mundo segue tentando explicar tudo apenas como eventos naturais, mudanças climáticas ou coincidências históricas. Poucos se perguntam se existe um significado maior por trás dessa sequência de acontecimentos. Esses sinais não surgem para causar pânico, mas para despertar. São alertas claros de que a humanidade está atravessando uma transição perigosa. Cada terremoto, cada incêndio e cada crise moral funciona como um aviso de que o tempo está se esgotando. E se tudo isso já está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, o que ainda está por vir pode ser muito mais intenso. Na próxima parte, vamos olhar para eventos que envolvem fogo do céu, mares em fúria e nações inteiras paralisadas pelo medo, mostrando como o cenário global continua se encaixando, peça por peça, no que foi anunciado há séculos. Além do colapso moral e das guerras,
Outro sinal poderoso vem ganhando força de maneira assustadora. A própria criação parece reagir. As Escrituras sempre apontaram que, antes de um grande juízo, o céu e a terra manifestariam sinais visíveis, não de forma isolada, mas como uma sequência crescente, impossível de ignorar. Incêndios de proporções históricas têm devastado regiões inteiras do planeta. Em áreas consideradas centros de poder, riqueza e influência cultural, o fogo avança sem controle. Comunidades inteiras são evacuadas às pressas, bairros desaparecem em poucas horas e o céu se torna vermelho, coberto por uma nuvem espessa de fumaça que permanece por dias. A sensação relatada por quem vive esses momentos é sempre a mesma. Parece o fim. O fogo não apenas consome florestas, mas engole cidades, derrete estruturas metálicas e transforma avenidas em campos de cinzas. Em algumas regiões, as chamas se tornam tão intensas que criam seu próprio clima, com ventos violentos e tempestades de fogo que espalham a destruição ainda mais rápido. Não é apenas um desastre ambiental. É um sinal de algo fora de controle. Esses eventos se tornam ainda mais impactantes quando ocorrem em lugares conhecidos por sua influência global. Centros de entretenimento, cultura e poder econômico, que por décadas moldaram valores, comportamentos e ideologias, agora enfrentam perdas inimagináveis. Luxo e estabilidade desaparecem em questão de dias, revelando o quão frágil é tudo aquilo que parecia sólido. Ao mesmo tempo, os mares se levantam com força incomum. Tempestades violentas, ciclones e enchentes atingem nações inteiras, deixando cidades submersas e populações em desespero. O som das ondas não é mais apenas o ruído do oceano. É um rugido ensurdecedor, descrito por testemunhas como algo que provoca pânico imediato. Regiões costeiras são invadidas pela água, rios transbordam, estradas desaparecem e bairros inteiros se tornam inabitáveis. Famílias sobem em telhados para escapar, enquanto resgates acontecem em meio ao caos. Animais são arrastados pela correnteza. Veículos flutuam como brinquedos, e estruturas consideradas seguras simplesmente cedem. O impacto psicológico dessas tragédias é tão profundo quanto o físico. Nações inteiras entram em estado de choque. Governos decretam emergência, pedem ajuda internacional e admitem não ter controle da situação. O mundo observa em tempo real, paralisado, enquanto até países considerados estáveis lutam para sobreviver. Esse cenário corresponde exatamente à descrição de povos perplexos, tomados pela angústia, sem saber como reagir diante da força do mar e da instabilidade da terra. Não são eventos isolados, nem coincidências climáticas desconectadas. São sinais que surgem ao mesmo tempo, em diferentes partes do planeta, formando um padrão impossível de ignorar. Enquanto isso, conflitos armados continuam se intensificando. Ataques não cessam, cidades são bombardeadas durante a noite, e populações vivem sob constante medo. O mais alarmante não é apenas a destruição visível, mas o que circula nos bastidores. Ameaças, discursos agressivos e a possibilidade real de um conflito ainda maior. Rumores de armas devastadoras deixam o mundo em suspense. Declarações de líderes poderosos fazem nações inteiras prenderem a respiração. A paz se torna apenas uma palavra distante, enquanto alianças militares se fortalecem e armas são posicionadas silenciosamente. Tudo isso confirma um cenário descrito com clareza. Um mundo que não conhece descanso, onde conflitos se sobrepõem, a natureza reage,
e a humanidade entra em um estado constante de tensão. Não se trata de medo sem fundamento, mas de um alerta repetido ao longo do tempo. Cada incêndio, cada enchente, cada guerra e cada colapso social funciona como um sinal luminoso piscando diante dos nossos olhos. A mensagem é clara para quem decide prestar atenção. Algo maior está se aproximando. E se esses sinais já se manifestam com tanta força agora, a pergunta que permanece é inquietante. O que acontece quando esse processo atingir seu ponto máximo? Na próxima parte vamos olhar para o epicentro das tensões globais, o lugar que sempre esteve no centro das profecias, onde decisões políticas, militares e espirituais convergem e atraem a atenção de todas as nações. Existe um ponto no mapa do mundo que sempre funcionou como um ímã para conflitos, decisões políticas e tensões espirituais. Um lugar pequeno em tamanho, mas gigantesco em significado. Todas as vezes que o mundo se aproxima de um colapso global, esse lugar volta ao centro das atenções. Jerusalém. As Escrituras afirmam que chegaria um tempo em que essa cidade se tornaria um peso para todas as nações. Não apenas um conflito local, mas um problema internacional, capaz de dividir governos, provocar protestos e gerar instabilidade diplomática em escala global. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer. Nos últimos tempos, cada decisão envolvendo Israel gera reações imediatas ao redor do mundo. Organizações internacionais se reúnem em sessões emergenciais, líderes fazem pronunciamentos duros, alianças são testadas e antigos inimigos se aproximam com um objetivo em comum: pressionar Jerusalém. Não importa o que Israel faça, sempre haverá uma reação intensa, como se a cidade fosse uma pedra impossível de mover sem causar feridas. Conflitos recentes em Gaza mostram isso com clareza. Ataques, contra-ataques, tréguas frágeis e acusações mútuas se sucedem em ritmo acelerado. A cada nova ofensiva, o mundo reage com indignação, enquanto protestos explodem em capitais distantes milhares de quilômetros do Oriente Médio. Bandeiras são erguidas, discursos inflamados são feitos e a pressão internacional cresce. Não se trata apenas de uma guerra convencional, é um cerco moderno, que acontece em várias frentes ao mesmo tempo: militar, política, econômica e até digital. Redes sociais se transformam em campos de batalha, narrativas são manipuladas e a opinião pública global é usada como arma. Jerusalém se torna o centro de tudo, exatamente como foi anunciado. Ao mesmo tempo, países que antes mantinham certa neutralidade começam a tomar posições claras. Alguns apoiam abertamente Israel, outros se alinham a seus inimigos históricos. Potências regionais entram em cena, fornecendo recursos, armamentos e apoio estratégico a grupos envolvidos no conflito. O tabuleiro se torna cada vez mais complexo. Esse movimento não acontece por acaso. As profecias indicam que as nações seriam atraídas quase irresistivelmente para esse confronto, como se forças invisíveis estivessem empurrando governos e líderes para decisões que intensificam ainda mais a crise. Cada tentativa de acordo parece apenas adiar o inevitável. Enquanto isso, outra região estratégica do mundo também começa a ferver. No Oriente, disputas territoriais e exercícios militares aumentam de forma alarmante. Rotas marítimas vitais para o comércio global se tornam palco de confrontos diretos. Navios se chocam, ameaças são trocadas e alianças militares se fortalecem silenciosamente. Esses movimentos indicam algo muito maior do que simples disputas regionais. Eles apontam para a preparação de caminhos, barreiras sendo removidas, rotas sendo garantidas e forças sendo posicionadas. Não apenas para um conflito qualquer,
mas para algo de escala global. Quando textos antigos falam sobre reis do Oriente avançando sem impedimentos, não estão descrevendo apenas um rio seco. Estão falando da remoção de obstáculos estratégicos, políticos e militares. E isso é exatamente o que vemos quando grandes potências buscam controlar mares, estreitos e corredores comerciais essenciais. Enquanto o mundo foca em crises isoladas, o quadro geral vai se formando. Cada peça se encaixa com precisão inquietante. Jerusalém pressionada, aliança se formando no norte e no oriente, conflitos se intensificando e líderes agindo como se estivessem sendo conduzidos para um desfecho inevitável. E então chegamos a um dos sinais mais impressionantes. Uma antiga profecia fala sobre uma capital histórica que deixaria de existir como cidade, tornando-se apenas um amontoado de ruínas. Durante séculos, essa profecia foi vista como algo distante, quase impossível. Mas os acontecimentos recentes tornaram essa possibilidade assustadoramente real. Tensões internas, governos instáveis, confrontos entre grupos armados e ataques externos começam a enfraquecer essa cidade por dentro e por fora. Explosões atingem prédios estratégicos, bairros entram em colapso e o medo se espalha entre os moradores. Cada ataque aproxima essa antiga capital de um ponto sem retorno. Quando uma cidade que resistiu por milênios começa a ser atingida de forma direta, não estamos falando apenas de política internacional. Estamos falando de um sinal claro de que o mundo se aproxima de uma linha que, uma vez cruzada, não permite volta. Tudo isso converge para a mesma conclusão: guerras, desastres naturais, fome, colapso moral, mares em fúria e cidades históricas ameaçadas não surgem de forma desconectada. Elas fazem parte de um mesmo movimento, um mesmo aviso, uma mesma contagem regressiva. Na próxima e última parte, vamos unir todos esses sinais e mostrar por que muitos acreditam que o que vivemos agora não é o fim, mas apenas o ensaio. E porque o próximo período pode marcar o início de algo que mudará a história da humanidade para sempre. Quando observamos todos esses acontecimentos juntos, fica impossível tratá-los como eventos isolados. Guerras que não cessam, cidades históricas à beira da destruição, fome avançando silenciosamente, mares se levantando com fúria, fogo consumindo regiões inteiras e uma degradação moral profunda espalhada pelo mundo. Tudo isso forma um mesmo quadro, um mesmo aviso. As Escrituras nunca disseram que o fim chegaria de forma repentina e silenciosa. Pelo contrário, elas afirmam que haveria sinais claros, visíveis, repetidos, acontecendo diante de todos. Sinais que fariam muitos ignorarem, outros zombarem, mas que despertariam aqueles dispostos a enxergar além da superfície. O que estamos vivendo agora se parece muito com um ensaio, um período de preparação, um tempo em que o mundo ainda tenta explicar tudo como coincidência, política, clima ou acaso histórico. Mas quando cada evento segue exatamente o mesmo padrão descrito há milhares de anos, a explicação deixa de ser simples. Há uma progressão clara. Primeiro, conflitos regionais que se tornam globais. Depois, crises econômicas e fome. Em seguida, colapso moral, violência extrema e desprezo pela vida. Logo após, a própria natureza responde com força, como se a criação estivesse gemendo. E, no centro de tudo, Jerusalém, atraindo a atenção, a pressão e a ira das nações. Nada disso aponta para melhora. Pelo contrário, aponta para a intensificação. Textos proféticos falam de um período de sofrimento como o mundo nunca viu, um tempo de controle, engano, pactos falsos e perseguição. Um período em que muitos serão levados pelo medo, enquanto outros serão chamados a permanecer firmes na fé. Esse tempo não começa do nada, é preparado, construído passo a passo, exatamente como vemos agora. Muitos estudiosos acreditam que estamos vivendo o encerramento de um ciclo histórico. Um ciclo marcado por milhares de anos de trabalho humano,
conflito e rebelião, e que, após esse ciclo, viria um período completamente diferente, estabelecido não por governos humanos, mas por autoridade divina. É por isso que tantos olham para o próximo período com temor e expectativa ao mesmo tempo. Temor pelo que está por vir, mas esperança para aqueles que compreendem que o caos não é o fim da história, é o prelúdio. As Escrituras afirmam que, quando esses sinais se tornassem evidentes, as pessoas deveriam despertar, não entrar em pânico, mas se preparar espiritualmente, rever escolhas, alinhar a vida com Deus e compreender que nada neste mundo é permanente. A maior tragédia não é perder bens, cidades ou sistemas políticos. A verdadeira perda é atravessar esse período sem estar espiritualmente preparado. É confiar apenas em estruturas humanas que claramente estão ruindo. Este não é um chamado ao medo, mas à consciência, um convite à reflexão profunda, um alerta de que o tempo não deve mais ser desperdiçado com indiferença, orgulho ou falsa segurança. A mensagem central é simples, mas poderosa. Ainda há tempo para se voltar para Deus. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo para buscar a verdade antes que o mundo entre em um período do qual não haverá retorno. Por isso, a pergunta final não é sobre datas, guerras ou desastres. A pergunta é pessoal. Você está pronto? Pronto espiritualmente? Pronto para permanecer firme quando tudo ao redor tremer? Pronto para não ser levado pelo engano, pelo medo ou pelo caos? Pronto para confiar não em governos, riquezas ou sistemas, mas em Cristo? Este é o momento de decidir, de fortalecer a fé, de buscar entendimento, de viver com propósito e vigilância. Porque se tudo o que vimos até aqui já está acontecendo diante dos nossos olhos, o que vem a seguir pode transformar o mundo de uma forma que jamais vimos antes. Que este alerta não seja ignorado. Que esta mensagem desperte corações. Que a verdade seja buscada enquanto ainda há tempo. Permaneça atento, permaneça firme, permaneça preparado.